Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de transmitir o meu abraço, pedir que vocês se cuidem, se protejam, a pandemia ainda é uma realidade, protejam as pessoas que vocês amam. A pandemia está aí, mas nós não podemos parar, né? A vida não pode parar e a educação não pode parar. Por esse motivo, nós iniciamos na aula de hoje o nosso ano letivo e nós iniciaremos no capítulo 1 do seu livro didático. Portanto, se você gostaria de acompanhar com o seu livro, por gentileza abram na página 6. Capítulo 1, o Iluminismo. Professor Rubens, o que foi o Iluminismo? Veja bem, meu querido aluno. O Iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa entre os séculos 17 e atingindo seu auge no século 18. Sua origem remonta à Inglaterra e à França. Os principais filósofos iluministas eram ingleses e franceses. E existe um motivo para a França e a Inglaterra serem o berço do iluminismo? Existe sim. Naquela época, entre os séculos 17 e 18, as grandes universidades no planeta ficavam concentradas na Inglaterra e na França. E geralmente eram nas universidades que surgiam os grandes intelectuais filósofos iluministas, né? O termo iluminista vem de luzes. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver escuridão, que eu traga as ideias, né? As ideias que expandem os horizontes. Daí o termo iluminismo ou ilustração. Tanto é que quando você assiste um desenho animado, quando alguém tem uma ideia, aparece uma lâmpadazinha na cabeça, né? Ou seja, uma luz no fim do túnel. Daí o movimento iluminista, o iluminismo. Tudo bem? Então a origem remonta à França e à Inglaterra. Professor Rubens, quais os princípios do iluminismo? O iluminismo versa 3 princípios básicos da existência humana. O princípio da liberdade, o princípio da igualdade e o princípio da fraternidade. Esses são os 3 princípios iluministas para a nossa vida. O da liberdade significa que nós somos livres. Livres para expressar nossas opiniões, livres para ir e vir, livres para comprarmos onde quisermos, montarmos nossas próprias empresas, escolhermos a escola onde queremos estudar, o trabalho que queremos para a nossa vida, o curso que queremos, as pessoas com as quais queremos nos relacionar. Isso se chama liberdade. O segundo princípio é o da igualdade. Esse princípio é fundamental porque a ideia é que se trate todos de modo igual, sem discriminação. Brancos e negros, ricos e pobres, velhos e novos, homens e mulheres, ninguém pode ser tratado com inferioridade ou superioridade. O iluminismo prega o ideal da igualdade de todos. E o terceiro ideal, não menos importante, é o ideal da fraternidade. Fraterno vem de irmão, é tratar todos como irmãos, tratar todos como gostaríamos de ser tratados. Isso é um ensinamento cristão. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Perdoar, estender a mão, dar um ombro amigo, uma palavra amiga, um aconselhamento. Tratar a todos sem desconfiança, acreditar na bondade das pessoas. Esse é o princípio da fraternidade, que é o que está faltando muito na sociedade atual. Mas o iluminismo deixou aí o tripé, a trilogia, os 3 grandes princípios das quais você não pode esquecer, porque devem reger a nossa vida. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo bem? Os iluministas, pessoal, eles atuavam em vários campos. Talvez vocês perguntem, eles faziam o quê? Geralmente eles escreviam obras, eles escreviam livros para expressar suas ideias sobre a sociedade, sobre o homem, sobre o mundo. Eles escreviam livros sobre religião, eles escreviam livros sobre economia, eles escreviam livros sobre educação. Então o iluminismo, ele atuava em várias designações, em vários ramos do conhecimento. Alguns iluministas eram economistas, alguns eram filósofos, outros eram educadores, então eles atuavam em vários ramos. E o iluminismo, ele defendia liberdade, igualdade e fraternidade, mas também ele condenava. Ele condenava o quê? Quais eram os princípios condenados pelos filósofos iluministas? Eles condenavam, por exemplo, a escravidão. Eles pregavam que os homens deveriam ser livres. Um homem jamais poderia ser escravo de outro homem. Então, a escravidão era combatida. Outro princípio que eles combatiam era o princípio da teologia, de que tudo deveria ser explicado pela fé. Não. Eles diziam que deveriam se explicar as coisas pela razão, pela ciência. A
ciência deveria explicar os fenômenos naturais e não a fé, a religião. Não é que eles não tivessem religião, mas é que eles colocavam em primeiro plano a ciência, a questão da razão, da racionalidade. Então eles deixavam um pouco a religião de lado. E o iluminismo, pessoal, ele terminou por pregar os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele influenciou vários movimentos, várias revoluções, onde os povos queriam sua liberdade. O iluminismo ele influenciou, por exemplo, a Revolução Francesa, quando o povo se libertou de um rei absolutista, de um rei rígido, tirano. Ele influenciou a independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se libertaram do domínio inglês. O iluminismo influenciou a independência de vários países da América, inclusive do Brasil. Os movimentos de independência no Brasil tinham influências dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade do iluminismo. Os iluministas são até hoje muito lidos e estudados em todas as escolas e universidades do mundo. Suas ideias fazem parte das leis, das constituições de vários países. Professor Rubens, e quem são esses grandes filósofos iluministas? É aí que vai ficar para a nossa próxima aula. A parte introdutória do iluminismo que eu fiz hoje, na próxima semana você conhecerá quem são esses grandes filósofos iluministas e o que eles defendiam para o mundo, para o homem e para a sociedade. Ok? Então até a próxima aula para a gente dar continuidade ao movimento iluminista a partir dos seus grandes filósofos e defensores do processo. Um forte abraço e até a próxima semana.